Convido a amada igreja para abrir a palavra do Senhor, o livro de Atos, capítulo número 20. Atos, capítulo 20, e nós iremos ler do versículo 17 até o versículo de número 35. Atos, capítulo 20, do versículo 17 até o versículo de número 35. Essa leitura estará sendo feita na versão NAA, então algumas palavras podem ser diferentes da Bíblia e dos irmãos, se estiver usando uma revista atualizada, mas às vezes expressando o mesmo sentido. E assim diz a palavra do Senhor. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu rogo que o Senhor me ajude a expor com fidelidade o texto sagrado que nós lemos, e que a tua igreja também, ó Deus, esteja com os seus ouvidos atentos, e também que o Senhor os capacite para ouvir tua palavra, guardá-la em seus corações. Assim eu rogo a ti no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo em uma era em que os filósofos e os estudiosos chamam de pós-moderna, a tal da pós-modernidade. Vivemos tempos na história, como a Idade Média, o Iluminismo, onde cada etapa marcou exatamente a sua época. A Idade Média, também às vezes conhecida como a Era das Trevas, onde houve também muitas perseguições e praticamente algumas pessoas dizem que a igreja se calou, passando por uma transformação. Assim também como o Iluminismo, que deu voz à razão, mostrando que a razão
era até mais importante do que a fé. Agora estamos vivendo em uma época da pós-modernidade, onde tudo é relativo. E se tem uma palavra que tem perdido o seu sentido, que tem perdido até mesmo o significado, é a palavra compromisso. Cada dia essa palavra está sendo desvalorizada. Porque o conceito, irmãos, de compromisso significa lealdade, significa dedicação, responsabilidade. E isso em nossa sociedade, no mundo em que vivemos, está sendo cada vez mais negligenciado. A sociedade está flexível a qualquer tipo de coisas que os afastam do compromisso. Hoje, é comum você escutar alguns artistas dizendo que eles estão em um relacionamento aberto, em um casamento aberto. O que isso significa? Um relacionamento sem compromisso, onde eu posso, mesmo casado, mesmo tendo um compromisso com a minha esposa, me relacionar com quem eu quiser. Isso é o nome que eles estão dando ao relacionamento da pós-modernidade, que é o relacionamento, o conceito aberto. Mas também não significa apenas isso, queridos. A falta de compromisso também está afetando o todo da nossa vida. O nosso relacionamento no trabalho, o nosso relacionamento até mesmo na igreja. As pessoas perderam o sentido, a razão do que é o compromisso com as coisas do Senhor, com a casa do Senhor. Isso nós podemos observar a cada dia que passa. Nosso país está vivendo o maior índice, onde os jovens estão desempregados. Não porque falta emprego, porque falta compromisso da parte deles. Não querem ter um compromisso. Hoje as pessoas não querem mais, até mesmo ter um relacionamento, um casamento, exatamente por causa do compromisso. Meus queridos, existe um tipo de compromisso que ele é inegociável. Existe um tipo de compromisso que não pode, de forma alguma, ser desvalorizado. E eu estou falando, meus irmãos, do compromisso que nós devemos ter com o discipulado. O texto que nós acabamos de ler foi um discurso registrado por Lucas, que é apontado como autor de Atos, que ele registra as últimas palavras de Paulo aos presbíteros da cidade de Éfeso. No capítulo 19, vai trazer aqui algumas informações de como que esta igreja ela foi plantada debaixo de tumulto, debaixo de perseguições, e diz o texto também no capítulo 19, também Paulo reafirma isso em seu discurso, que ele passou 3 anos naquela cidade, pregando o evangelho de Deus, formando discípulos, para que então uma igreja ali fosse plantada, fosse firmada, para continuar pregando a palavra de Deus. Paulo, ele foi um homem que se comprometeu com isso, com o discipulado, e ele não abriu mão da ordem de Jesus, e viveu como um verdadeiro discípulo. Tanto nas cartas do apóstolo Paulo, como em seus discursos, como nós acabamos de ler, o apóstolo, ele demonstra como que a sua vida estava envolvida nesse compromisso com o discipulado. E para definir o que significa discipulado, eu gosto muito da definição que 3 autores trazem para esta palavra. O primeiro autor é o Jonas Madureira. Ele escreveu um livro chamado Custo do Discipulado. E para definir essa palavra, ele diz o seguinte: em geral, no contexto cristão, a palavra discipulado tem 2 sentidos. Um refere-se ao ato de seguir Jesus, imitar Cristo. O outro ao ato de ajudar alguém a seguir Jesus, ajudar outros na imitação de Cristo. O segundo autor, que eu gosto também dessa definição, Mark Dever. Em seu livro Discipulado, ele diz o seguinte: ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Outra definição possível seria: discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Discipulado é o termo que uso para designar o ato de seguirmos a Cristo. Discipular faz parte disso e significa ajudar alguém mais a seguir Jesus. Por último, outro autor que traz a definição de discipulado é o Van Hooser.
ele escreve um livro chamado Discipulado para a Glória de Deus, e ele define da seguinte forma, em poucas palavras: a Bíblia não descreve o discipulado somente com relação a ouvir e praticar, mas também despertar e andar. Eu gosto muito dessa definição do Van Rose, porque ele diz que o discipulado não é apenas você ouvir sobre Jesus, não é apenas você ter o conhecimento necessário acerca de Cristo, mas é você ser despertado por essa mensagem e então caminhar, ouvindo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus e ensinando outros também acerca da palavra de Deus. E olhando, meus queridos, para esse texto, nós percebemos o compromisso que Paulo teve com o discipulado. E este compromisso, ele requer de nós, ou nos envolve em 3 aspectos que são necessários para uma vida de discipulado, para uma vida de compromisso com o discipulado. O primeiro aspecto, o primeiro ponto que eu destaco aqui aos irmãos, é que o compromisso com o discipulado, ele envolve a fidelidade dos discípulos. O compromisso com o discipulado envolve a fidelidade dos discípulos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, toda vez que Jesus falava acerca do discipulado, toda vez que Jesus falava sobre o ato de segui-lo, ele falava de 3 coisas. Falava do sofrimento, que é o sacrifício, falava também acerca do compromisso e falava também acerca da negação. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, sacrifício, que é o tomar a cruz, e segui-lo, que é a questão do compromisso. E aqui, meus irmãos, nesse discurso de Paulo, que é mais um testemunho acerca do seu ministério ali perante a cidade de Éfeso, Paulo, ele relata como que um discípulo fiel ao discipulado, ele se comporta. Quais são as ações de um discípulo que é fiel a este compromisso do discipulado? No versículo 19, ele vai dizer o seguinte: servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pela cilada dos judeus. O primeiro aspecto dessa vida fiel ao discipulado é a questão do serviço. Todo discípulo que é fiel, todo discípulo que ama a Cristo, ele também irá servir o próximo. Assim como Cristo serviu com toda a humildade, lavando os pés dos seus discípulos, assim também aquele que segue a Cristo deve servir com toda humildade. Humildade, irmãos, para os gregos, principalmente na época que Paulo escreve, era uma virtude não muito valorizada. Na verdade, não era uma virtude para os gregos. A humildade, o pensamento de se sujeitar ao próximo, o pensamento de considerar o outro maior do que a si mesmo, era uma atitude desprezível para os gregos. E aqui Paulo se coloca nessa posição de servo para dizer que eu estive no meio de vocês, eu passei 3 anos no meio de vocês, servindo com toda humildade, considerando vocês superiores a mim. Ele também serviu com lágrimas, isso inclui sofrimento, porque, queridos, nessa caminhada de discípulos e nessa formação de outros discípulos, nós iremos sofrer. Nós iremos derramar lágrimas pelo nosso próximo, nós iremos derramar nossas lágrimas em favor do nosso irmão, que está passando por alguma situação. Nós iremos chorar. É que Paulo diz: eu servi a vocês com humildade, eu servi a vocês com lágrimas, eu também servi a vocês debaixo de provações. E que provações eram essas? As ciladas dos judeus. E ciladas aqui, irmãos, não era aquela pegadinha, sabe? Que a pessoa te dá um susto. Pegadinha. Não é nada disso. Ciladas aqui significa tentativas para tirar a vida de Paulo. Tentativas para calar a voz do apóstolo. São essas provações que Paulo estava passando por ser fiel a este compromisso, por ser fiel a esta ordem que foi dada por Cristo, de ir por todo mundo e fazer discípulos.
e todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos esses pontos que foram demonstrados aqui, irmãos, estão presentes na vida de um discípulo fiel de Cristo. Um discípulo que é fiel a Cristo, ele serve com toda a humildade, passando por provações, com lágrimas no rosto, mas ele irá servir. Um discípulo que é fiel a Cristo também, o segundo aspecto é que ele anuncia a palavra de Deus. Está aí no versículo 20, vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Paulo incessantemente pregou a palavra de Deus, ensinou a palavra de Deus, e isso todos os dias de casa em casa. Ele jamais deixou de anunciar a palavra de Deus. Um discípulo fiel a Cristo, ele serve com humildade e ele jamais deixa de anunciar a palavra de Deus em suas conversas, em seus posts na internet, em qualquer momento, em qualquer brecha da sua vida, ele vai estar anunciando a palavra de Deus. Isso é compromisso com o discipulado, isso é fidelidade à ordem de Cristo. Por isso que o compromisso com o discipulado requer discípulos fiéis. E por último, irmãos, aspecto dessa fidelidade está aí no versículo 21 até o versículo 24, que Paulo diz: testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele jamais deixou de anunciar a palavra de Deus, tanto a judeus como a gregos. E qual era o conteúdo dessa mensagem? O arrependimento para com Deus e a salvação em Cristo Jesus. No versículo 22 ele continua: e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O terceiro aspecto dessa fidelidade, irmãos, é que um discípulo fiel a Cristo, ele ama o Senhor mais do que a sua própria vida. E isso Paulo demonstra aqui nesse discurso, dizendo: olha, esta é a última vez que vocês estão vendo o meu rosto. E eu estou indo para Jerusalém, e o Senhor, o Espírito de Deus, me alertou, me avisou, que quando eu chegar lá em Jerusalém, sabe o que está me esperando? Prisões, sofrimentos. O que você faria, irmãos? Sabendo que se você for a determinado lugar, o que te espera é sofrimento, por causa da palavra de Deus. E sabe qual foi a resposta de Paulo a tudo isso? Em nada considero a vida preciosa para mim. Desde que eu complete a minha carreira, desde que eu exerça aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Todos que estão aqui nessa noite, e até os irmãos que estão em casa nos ouvindo, todos foram chamados para serem discípulos de Cristo. Todos foram chamados para esse compromisso com o discipulado. E esse compromisso requer a fidelidade de cada um de nós. Fidelidade no serviço. Fidelidade para anunciar a palavra de Deus. E fidelidade com o nosso Senhor, ao ponto de amar o Senhor do que a nossa própria vida. Isso, irmãos, que de fato está presente na vida de um discípulo. Enquanto estamos caminhando, durante a nossa jornada, devemos fazer discípulos desta forma, servindo o próximo com humildade, jamais deixando de ensinar a palavra de Deus e considerando o Senhor o maior amor da sua vida. Ontem, quando eu estava retornando da casa do nosso irmão Márcio, viajei com o Uber e ele perguntou, o irmão estava ouvindo a palavra de Deus, eu falei: rapaz, eu estava fazendo coisa melhor, eu estava pregando. Ele: que bênção.
Estava pregando o quê? Pregando acerca da Bíblia. Ele, pois é, né, moço? Que a vida com Cristo é uma vida cheia de prosperidade, cheia de bênçãos, né? Falei, irmão, eu estava lá falando que nós somos miseráveis, pecadores, e que nós recebemos a maior bênção da salvação, foi Cristo. O resto, a gente consegue com o suor do nosso rosto, com a graça de Deus. Exato, porque evangelho, hoje em dia, virou sinônimo de prosperidade. Esquece o compromisso com o discipulado, esquece essa palavra compromisso. Na nossa era, essa palavra não existe mais, porque tudo é relativo. Mas, irmãos, o Senhor que nos chamou, Ele requer de nós compromisso. E de cada um de nós, fidelidade. E sabe qual é o oposto da fidelidade? Sabe o que é o oposto do compromisso? É a covardia. E o Senhor, Ele não tem discípulos covardes. O Senhor, Ele não tem discípulos que olham para esse compromisso e falam, Senhor, hoje não. Ele tem discípulos fiéis, que todos os dias acordam com uma missão em mente: servir, anunciar o Evangelho e amar mais o Senhor. Este é o nosso compromisso, irmãos, sermos fiéis. O Senhor não tem discípulos covardes, o Senhor tem discípulos fiéis. Conheci um pastor, que eu digo que ele é o homem mais parecido com Cristo que eu já conheci, pastor Luiz Ricardo. Ele dizia uma frase que sempre pegava em nosso coração: o Senhor não quer você 99%, o Senhor não quer você 50%, o Senhor deseja você 100%. É tanto que o nome da classe, da nossa turma, foi 100%. Lembrando desse ensinamento do pastor Luiz Ricardo. Devemos dedicar nossa vida 100% ao Senhor. O segundo aspecto, irmãos, desse compromisso com o discipulado envolve a multiplicação de discípulos. A multiplicação dos discípulos. Isso nós veremos do versículo 25 até o versículo de número 31. A multiplicação de discípulos. Um dia, conversando com a missionária Luzinete e o missionário Darlan, pessoas que me formaram, que me deram toda a base para o meu ministério, que me ensinaram tudo que já aprendi. Ela me falou o seguinte: Wesley, o mais importante em seu ministério, grave bem isso, não é fazer obras na igreja, não é reformar a igreja. A sua obra mais importante é fazer discípulos. Se você for para algum lugar e você não deixou nenhum discípulo, você falhou. Você falhou. Isso, irmãos, eu gravei muito em meu coração. E ela falava, sabe por quê, Wesley? As obras não vão falar de Jesus. Os prédios que você conseguir construir, toda aquela reforma, tijolo não prega. É pessoas. São pessoas que precisam serem transformadas. São pessoas que precisam ouvir sobre Cristo. Então, o mais importante da sua vida, do seu ministério, é fazer discípulos. E também, irmãos, a obra mais preciosa na sua vida também é formar discípulos. E isso começa dentro de sua casa. Dentro da sua casa. É lá que nós devemos formar os nossos primeiros discípulos para Cristo. E aqui, irmãos, nesse testemunho do apóstolo, nós percebemos que Paulo, em 3 anos que ele ficou em Éfeso, ele conseguiu formar um grupo de discípulos. É interessante que o discipulado, ele chama a multiplicação, porque começa com 1, multiplica para 2, multiplica para 4, 8, e por aí vai. Até a volta de Cristo. Sempre um discípulo vai chamar outro discípulo e vai acontecer essa conexão, essa multiplicação, como aconteceu aqui. Versículo 25 diz: e agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto,
no dia de hoje, versículo 26, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Paulo, ele deixou aqui um grupo de pessoas que foram instruídas pela palavra de Deus, que receberam o evangelho de Deus, e é por isso que ele oferece essa instrução e essa exortação dizendo: do sangue de vocês eu estou limpo. Como um atalaia que estava na torre e vinha um exército, ele falava: vem o inimigo. Da mesma forma que Paulo está dizendo: eu estou limpo do sangue de vocês. Eu já anunciei todo ensinamento que eu tinha para passar para vocês, eu ensinei. Isso, irmãos, significa multiplicação. Porque a multiplicação também não se refere apenas à multiplicação de discípulos, mas também à multiplicação de cuidado. Um cuidado mútuo acontece quando há a multiplicação de discípulos. Versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Paulo está aqui se referindo a presbíteros, homens que foram designados para cuidar da igreja. Mas se há presbíteros aqui nessa igreja, é porque antes houve um discipulado, houve um cuidado, houve uma preparação. Paulo ensinou esses homens como servir, como seguir a Jesus. E se existem líderes na igreja, foi porque Paulo trabalhou, se esforçou para treiná-los, para levantar, caminhou com eles, cuidou deles. E aí por isso, irmãos, que existem tantas igrejas fragilizadas, tantos membros feridos, inconstantes, sem compromisso, porque falta o discipulado, falta o cuidado mútuo, falta olhar no olho do outro, sentir a dor do outro, caminhar com aqueles que estão chegando agora. Nós sabemos que a nossa igreja tem um cuidado, muitas vezes, de fazer ali uma classe de catecúmenos, chamada classe de batismo, ou de fundamentos, para ensinar a pessoa a caminhar, mas muitas vezes só fica nisso. É como se a pessoa já ficou formada, 4 meses, 6 meses, é impossível uma pessoa conhecer aquilo que ela precisa para caminhar com Cristo. A pessoa precisa ver você praticando essas coisas. A pessoa precisa ver como que esses ensinamentos nós conseguimos aplicar em nossa vida. Como eu aplico na minha vida a soberania de Deus, como eu aplico na minha vida a providência de Deus, como eu aplico na minha vida a questão da predestinação, da eleição, como que isso é aplicado em minha vida, no meu dia a dia. Isso é discipulado. E discipulado, irmãos, não é apenas uma tarefa da liderança, é uma tarefa de cada um de nós. Todo discípulo é chamado para fazer um discípulo. E se você nunca ensinou uma pessoa acerca de Cristo, você está devendo, irmão. Você não está cumprindo o seu papel como discípulo. Ide por todo mundo, e fazer discípulos é uma ordem para todos. No seu trabalho, durante tanto tempo que você está lá, quem já ouviu de Cristo? Na sua casa, aqui mesmo na igreja, quem você já ajudou a caminhar com Cristo? Você já convidou algum membro novo aqui na igreja para almoçar com você, com a sua família, para ter aquela conversa, aquele olho no olho, e ensinar acerca de Cristo? Isso é multiplicação de discípulos. Você olhar para o próximo e falar: meu irmão, eu quero te ensinar como caminhar com Cristo, como andar com Cristo. E na medida, irmãos, que nós fazemos discípulos, nós também temos que ensiná-los acerca de suas responsabilidades. É o que Paulo está fazendo aqui com eles. Versículo 29, eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho.
e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. O compromisso com o discipulado nos leva à multiplicação de discípulos. Mas essa multiplicação não é uma multiplicação irresponsável. É uma multiplicação debaixo de instrução. E por que isso é possível, irmãos? Porque agora cada um entende a sua responsabilidade de também caminhar com outras pessoas fazendo discípulos. Paulo chegou na cidade de Éfeso. Encontrou ali um pequeno grupo de servos de Deus. Começou a caminhar com esses homens. Mais pessoas também foram alcançadas. Agora Paulo tem igrejas em Éfeso. E agora ele chama essas pessoas e fala: agora vocês precisam entender a responsabilidade que cada um de vocês tem. Paulo está falando aqui para presbíteros, mas essa responsabilidade de cuidar de nós mesmos e cuidar também do próximo é um dever de todo discípulo. O cuidado pessoal e em seguida o cuidado mútuo. Por isso, irmãos, que o discipulado, o compromisso com o discipulado, também envolve a multiplicação de discípulos. E assim a igreja é fortalecida, porque um está instruindo o outro, um está exortando o outro, um está orando pelo outro, caminhando pelo outro. É dessa forma. Durante a semana, um está conversando com o outro, orando uns pelos outros, admoestando uns aos outros. Isso é discipulado. Isso é um compromisso com o discipulado. Por último, irmãos, o cuidado, o discipulado, o compromisso com o discipulado envolve também o cuidado com os discípulos. Versículo 32 ao 33. E eu comparo este cuidado como você cuidar de uma criança. Por mais que nós cuidamos dos nossos filhos, por mais que nós envolva os nossos filhos debaixo de toda a proteção e cuidado possível, nós sabemos que os nossos filhos pertencem ao Senhor. Não adianta eu proteger, oferecer a melhor saúde, o melhor plano de saúde, se o Senhor não cuidar, se o Senhor não preservar, nada disso adiantará. Porque os nossos filhos pertencem ao Senhor. Da mesma forma, irmãos, os discípulos que nós formamos aqui nessa vida, eles pertencem ao Senhor. E eles estão sobre os cuidados do Senhor. O cuidado com os discípulos envolve duas questões. Primeiro, o cuidado do próprio Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 32. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça. Paulo entende muito bem que o que fez com que ele formasse discípulos naquele lugar não foram os seus métodos, pouco menos as suas ações, jejuns, foi a sua confiança no Senhor. E é por isso que agora ele entrega esses discípulos aos cuidados de Deus, dizendo: eu entrego vocês ao Senhor de vocês. A palavra dele, porque somente ele, olha o que continua o versículo 32, tem o poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Irmãos, nós temos a tarefa de formar discípulos, mas quem tem o poder de sustentá-los, de preservá-los, é o Senhor. É o Senhor, não somos nós. O Senhor jamais o abandona. Isso eu tenho uma prova. Durante um tempo eu caminhei com um jovem, durante uns 2, 3 anos eu acho. Caminhei com ele, discipulando, ele ia lá em casa. Na época eu era solteiro, às vezes dormia lá em casa, a gente conversava, instruindo a palavra, e todo aquele caminho, né, aquela formação. Aí teve um tempo que eu perdi o contato com ele, sumiu. Eu vim para o seminário também, cortamos assim, né, a proximidade,
Nunca mais eu ouvi falar sobre ele. De repente ele me aparece como pastor. Uai, como assim, moço? Eu até brinquei com ele, falei, você está passando na frente daquele que te discipulou, não pode não. E a gente começou a conversar, ele me convidou para pregar na igreja dele, eu com toda a alegria fui, aí ele perguntou, ei, você pode ministrar assim? Eu falei, rapaz, está à frente, eu não posso, você está à frente de mim. E eu percebi, olhando para a vida dele, para a família dele, o cuidado do Senhor com ele. Isso encheu meu coração, irmãos, de alegria e de certeza de que por mais que nós passamos tempo com uma pessoa, instruindo uma pessoa, quem cuida dela é o Senhor. Mas também isso significa, irmãos, isso também não nos exime do cuidado que devemos ter, também com eles. A palavra de Deus diz que ai daquele que fizer tropeçar um dos pequeninos. É melhor que você amarre seu pescoço em uma pedra de moinho e atire no mar, do que fazer qualquer um dos pequeninos do Senhor tropeçar. Em nossa teologia, nós cremos no que nós chamamos de doutrina do chamado eficaz. O que é que essa doutrina ensina? Ensina que quando Deus chama alguém para a salvação, esse chamado é irresistível. As pessoas se rendem através do chamado do Espírito Santo. É por isso que nós pregamos o Evangelho. E é por isso que nós temos a certeza do cuidado do Senhor para com a vida desses discípulos, porque nós temos certeza que o Senhor os chamou. Mas também requer de nós um compromisso de sermos testemunhas fiéis perante eles. E olha o que Paulo diz. Versículo 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Paulo está dizendo, eu cuidei de vocês quando eu estava aí. Eu não cobicei nada de vocês. Na verdade, eu ensinei vocês como que devem agir. Essas mãos aqui serviram para o meu trabalho. E eu quero lembrá-los, como o Senhor nos ensinou, é mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso aqui, irmãos, é cuidado com os discípulos do Senhor. Nós cuidamos dos discípulos do Senhor, tendo a certeza de que quem cuida deles é o próprio Deus, com esse cuidado soberano, mas também cuidamos desses discípulos através do nosso testemunho, sendo uma testemunha fiel a eles. E é por isso que Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Podem me seguir porque eu estou seguindo a Cristo. Não é porque Paulo era soberbo, se achava o crente, o maior, de forma alguma. Esse título do maior apóstolo, quem dá são os homens. Paulo fala, de todos vocês que são pecadores, eu sou o principal. Irmãos, esse cuidado soberano do Senhor também requer de nós a responsabilidade de cuidar daqueles que foram chamados por Deus diante da sua palavra. Irmãos, nesse livro, nesse texto que nós lemos de Atos, do versículo 20, do capítulo 20, do versículo 17 ao 35, nós vimos que o compromisso com o discipulado é algo inegociável. E isso Paulo nos mostrou através do seu discurso, através do seu próprio testemunho. Esse compromisso, ele envolve fidelidade ao ensinamento de Cristo. Esse compromisso envolve a multiplicação desses discípulos e também envolve o cuidado amoroso e contínuo por eles. Paulo, ele serviu proclamando a palavra de Deus. Ele também confiou plenamente no Senhor, deixando para nós e também para estes homens um exemplo bem claro de como um verdadeiro discípulo do Senhor deve agir. Eu quero deixar, irmãos, com vocês apenas duas aplicações. Tem um livro do pastor Iago Martins,
que diz o seguinte: façam discípulos ou morram tentando. E essa é a primeira aplicação que eu quero deixar com os irmãos. Façam discípulos, ou então morram tentando. Ah, Wesley, já estou cansado. Eu já sou velho demais. Irmão, você pode ser uma voz para essa nova geração que está levantando agora. Chame os mais jovens da igreja para tomar um chá da tarde com você. Um chá é muito, né? Um refrigerante, né? Eles vão ficar mais animados. Vamos lá em casa, vamos tomar um refrigerante. Vamos conversar um pouco. Eu preciso ensinar vocês algumas coisas. Mas, irmão, não, quero convidar vocês para lá em casa. Assim também como as mulheres mais experientes da nossa igreja, chame as mais novas para conversarem com elas. É dessa forma que nós fazemos discípulos, irmãos. É em todo o tempo olhando para quem está do nosso lado e perguntando: você quer aprender mais sobre Cristo? Você topa comigo 5 encontros para falarmos sobre Cristo, conversarmos sobre Cristo? Pode ser aqui mesmo, ali no Açaí, toda sexta, todas 5 horas, toda sexta estamos lá para falarmos sobre Cristo. Você topa? Isso é compromisso com o discipulado. Façam discípulos, ou então morra tentando. Todos os dias, ore ao Senhor, para te mostrar pessoas que estão do seu lado, até mesmo na sua casa, precisando ouvir falar sobre Cristo. Segunda aplicação, irmãos, diante do texto que nós lemos é: não seja orgulhoso. Peça ajuda. Peça para ser discipulado, para ser acompanhado. Se está passando por alguma dificuldade, seja um vício, seja o que for, chame alguém mais experiente aqui da igreja e fale: irmão, me ajude a caminhar com Cristo. Como que você faz para organizar suas finanças? Como que você faz para o seu relacionamento conjugal? O que você faz? Eu estou passando por algumas crises, como que você me ajuda? Eu preciso de ser acompanhado. E para isso, irmãos, não devemos ser orgulhosos. O Senhor nos chamou para esse compromisso com o discipulado. Que o Senhor te abençoe. Que nesse momento, baixe sua cabeça naquilo que o Senhor falou ao seu coração e ore acerca disso. Senhor, hoje, através do teu servo Paulo, esse discurso inspirado pelo Senhor, para exortar a sua igreja, para mostrar à sua igreja um testemunho de um servo fiel, aprendemos acerca do discipulado. Como, Senhor, temos falhado nisso? Como temos pecado, Senhor, em não discipular os da nossa própria casa? Tenha misericórdia de nós. E, ó Santo Espírito de Deus, nos desperte para uma vida de compromisso com o discipulado. Senhor, roga a Ti no nome de Jesus. Amém.